Olá pessoal, hoje nós vamos discutir um tema muito importante que eu percebo que é um dos principais erros da maioria das pessoas que vêm aqui no consultório, que diz respeito ao fracionamento da dieta ao longo do dia. Quando nós estudamos metabolismo, nós vemos que nosso gasto calórico, nossa demanda de nutrientes, ela é muito estável ao longo do dia se a pessoa ficar fazendo a mesma coisa. Ou seja, faz de conta que você vai para a aula de manhã e você fica sentado durante toda a manhã. Aquele gasto calórico ele não vai alterar muito, ele vai ficar sempre constante. Mas as pessoas normalmente não levam isso em consideração e terminam comendo muito em algumas refeições, por exemplo, o almoço e o jantar. É comum que toda hora que chega no horário do almoço a pessoa diz, bom, agora é o horário que eu vou fazer minha refeição e a pessoa termina ingerindo mais calorias do que o que deve. Em contrapartida, quando a gente analisa, por exemplo, os lanches dessa mesma pessoa, ela sempre come muito pouco, né? E observe que não deve existir uma variação considerando que seu horário do almoço, o gasto calórico está muito semelhante do seu meio da manhã. Então, uma das principais dicas que a gente teria para dar é o seguinte, é comer sempre um volume e uma quantidade muito semelhante de calorias a cada 3 horas. Isso vai otimizar seu emagrecimento, isso daí vai otimizar seu ganho de massa muscular, isso daí vai fazer com que o seu metabolismo funcione de uma forma melhor. Ficar comendo muito, por exemplo, às vezes a pessoa chega no horário do almoço e faz um prato de 500 gramas, né? É uma quantidade exagerada. Quando você olha para a refeição do lanche dela, às vezes ela comeu uma maçã e 2 castanhas. Isso quando comeu. Então, olha a proporção. Ela comeu muito pouco no lanche e comeu demais no horário do almoço. Isso deve ser evitado, porque quando ela comeu, por exemplo, só a maçã com a castanha, ela comeu menos do que o corpo dela estava precisando naquele momento. E quando ela chegou no almoço e ela comeu as 500 gramas, ela comeu mais do que o corpo estava precisando naquele momento. Então, as 500 gramas do horário do almoço basicamente vão se transformar em gordura. Outro aspecto importante é, todas as refeições devem ter uma quantidade pequena de proteína. Ou seja, você vai comer uma maçã no meio da manhã? Beleza. Coma a maçã, mas acrescente, por exemplo, um iogurte. Acrescente alguma outra fonte de proteína. Porque quando você consome proteína pouco, várias vezes ao longo do dia, você estimula um maior crescimento de massa muscular. E aumentar a massa muscular é uma coisa importante para todos. É importante não só pelo lado estético, mas principalmente no processo de envelhecimento, a gente perde massa muscular e se você vai consumindo essa proteína pouco, várias vezes ao longo do dia, você vai minimizar seu processo de envelhecimento também. Então, essa é a dica, comer sempre pouco, várias vezes ao longo do dia e que cada refeição tenha uma quantidade boa e adequada de proteína. Tá? Evite comer muito de uma vez só, porque basicamente comer muito de uma vez só vai fazer com que isso apenas se transforme em gordura em você.